voltando aqui com o exercício 34, tá? Só para o outro vídeo não ficar muito longo e eu não ficar correndo muito. Em abril de 1998, a imprensa notificou que um enorme bloco de gelo se desprendeu da Península Ártica, provavelmente em consequência do aquecimento global da Terra. No gelo desprendido, as moléculas estão unidas entre si por um, ao passo que, no gelo seco, as moléculas prendem-se por dois. Completa-se corretamente o texto pela substituição, quer dizer, de 1 e 2, respectivamente, por. Aí nós temos algumas opções: força de Van der Waals, ligação iônica, ligação de hidrogênio, ligação metálica. Vamos eliminar aqui as alternativas que estão erradas. Peraí. Primeiro, deixa eu dar uma olhada aqui. Desprendidos entre si. No gelo desprendido, as moléculas estão unidas entre si por um, tá? E no gelo seco, as moléculas prendem-se por dois. Então, nós temos dois compostos aqui para analisar, tá? Fala sobre o gelo lá da Antártica e tal, mas aqui, primeiro, ele fala assim, ó. No gelo que desprendeu aqui, as moléculas estão unidas entre si por um. Então, a água faz ligações entre si por que tipo de ligação? Ligação de hidrogênio, certo? Ao passo que no gelo seco, as moléculas prendem-se por dois. O gelo seco, ele possui o quê? Ele é o CO2. O CO2, ele é uma molécula que possui, ela é apolar, tá? Os vetores se cancelam. Porém, na ligação CO, o oxigênio ele é muito eletronegativo, então ele puxa assim a nuvem eletrônica, fazendo com que o oxigênio tenha uma carga parcial negativa e o carbono tenha uma carga parcial positiva. Deixa eu dar uma desenhadinha aqui para vocês não ficarem muito perdidos. Ó. Essa é a molécula de CO2, tá? Então aqui no oxigênio nós temos uma carga parcial negativa e no C nós temos uma carga parcial positiva, tá? Então, o tipo de interação que ele vai fazer entre moléculas vai ser que tipo de interação? Vai ser interação de polo, tá? Eu não cheguei a comentar muito com vocês esses nomes, mas a interação de polo também é chamada aí de forças de Van der Waals, tá? Que é a interação de Van der Waals. Então, nós podemos falar aí que a gente pode eliminar, por exemplo, essa A, né? Baseado nisso, né? Nós podemos eliminar a A. Nós podemos eliminar a B, por causa das ligações metálicas, ligações iônicas. Ligações covalentes polares e pontos de hidrogênio também pode ser eliminada. Ligações metálicas e ligações iônicas a gente também pode cancelar. E as ligações de hidrogênio, que vai justamente afirmar o que eu já tinha dito da ligação da água. E as forças de Van der Waals, na realidade, ela abrange todas as forças intermoleculares, tá? Então, todas as forças intermoleculares são denominadas de forças de Van der Waals, tá? Só que ela não é uma denominação ideal, principalmente para as ligações de hidrogênio, porque pode ocorrer também de forma intermolecular. Então, quando a gente fala força de Van der Waals, a gente está falando de todas as outras interações intermoleculares. Então, mas está certo. Nessa alternativa aqui está certa. É que ela acabou... Esse tipo de exercício, ele te dá faz você pensar um pouco por causa dessa força de Van der Waals, tá? Mas quando você for ouvir falar em forças de Van der Waals, a gente está falando aí sobre todos os tipos de interações intermoleculares, tanto a de polo, quanto a de polo instantâneo, quanto
a ligação de hidrogênio. 34 foi. Agora vamos para o exercício 35. A mioglobina, tá, presente nos músculos, apresenta estrutura altamente organizada e dinâmica. Responsável pela função biológica desta proteína, associa as ligações da mioglobina apresentadas em A com as estruturas responsáveis para sua estabilização, apresentadas em B. Então a gente tem aqui, né, um conjunto de informações A, interação eletrostática, ligação covalente, ligação de hidrogênio e forças de Van der Waals. Tá? E ele quer que a gente relacione com B. Cada uma dessas aqui relacionada com B. Bom, a interação eletrostática e interação iônica, ela vai ficar com essa parte aqui, ó. 1B. Tá? Não, desculpa, essa daqui, ó. É 1B, tá certo. A estrutura B aqui, ela funciona com atração eletrostática. As ligações covalentes vai ficar aqui, ó, na estrutura A, na ligação entre os dois enxofre. Tá? Aqui, ó. A ligação de hidrogênio, a interação de hidrogênio, ela vai ficar na E, tá? Então, 1E. E, por último, a única que sobrou, forças de Van der Waals na D, tá? Então, qual que é a ordem certa? 1B, 2A, 3E e 4C. Ou seja, alternativa B. Tá bom? Que basicamente, ó, o NH3 pode se ligar. O NH3 aqui, ele forma na realidade um que a gente chama de um íon, tá? Então o NH3 ele funciona como se fosse um metal aqui no caso, para fazer essa interação aqui, ó, com oxigênio com carga negativa. Isso aqui acaba se interagindo por uma ligação iônica, tá, gente? A ligação covalente do enxofre, porque são dois não metais, tá? A interação de hidrogênio aqui, ó, por conta do oxigênio e do hidrogênio, tá? E a força de Van der Waals aqui, ó, por causa do CH3, tá? Fazendo aí uma interação de polo instantâneo e de polo induzido. A D também entraria na de polo instantâneo e de polo induzido, mas a resposta certa é a C, tá bom? Vamos ao próximo exercício para acabar porque faz tempo que a gente está tentando acabar isso aqui. 36. A alta tensão superficial apresentada pela água é explicada por fortes interações que ocorrem entre moléculas dessa substância. No caso específico da água, a tensão superficial é tão alta que permite que alguns insetos, como o mosquito da dengue, consigam andar sobre ela. Então, com base na tensão superficial característica da água, avalie as afirmativas como verdadeiras ou falsas. Bom, vamos lá. Verdadeiro ou falso? A elevada tensão superficial da água é explicada pela função das ligações de hidrogênio que ocorrem entre moléculas vizinhas que apresentam as mais intensas interações intermoleculares. Exatamente, eu já expliquei isso em sala de aula, tá? As interações de hidrogênio que ocorrem nas vizinhanças de uma molécula de água faz com que na camada externa, onde não tenha uma molécula de água para cancelar o vetor, faça com que a molécula tenha uma tensão superficial. A interação de grande intensidade que ocorre entre átomos de hidrogênio e oxigênio nas moléculas distintas de água pode ser explicada pela diferença de eletronegatividade desses compostos? Sim, tá? É justamente por isso que as moléculas de água fazem esse tipo de interação. A interação do tipo de polo induzido ocorre com moléculas de água e dependem da existência de polaridade permanente nas moléculas? Não.
Não tem esse tipo de interação na água, de polo induzido ou de polo induzido. E a última alternativa, o fato das moléculas de água serem apolares favorecem para que suas interações intermoleculares estabelecidas com grande intensidade? Não, tá errado, tá? As moléculas de água não são apolares, são polares. Então nós temos aí como alternativa correta a alternativa B, que é verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Certo? Bom, com isso aí a gente acaba o nosso estudo do LDA, tá? Se você chegou até aqui nesse vídeo, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado pela sua paciência, pelo seu empenho nos estudos e até a próxima.